Olá, sejam bem-vindos. Eu, Luciana Strauss, apresento hoje o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos e convido você a conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USA Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. Hoje abordaremos o tema As Viagens de Allan Kardec. E para nos ajudar a explorar um pouquinho mais deste tema, convidamos Maria Aparecida Casagrande, colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade. Seja bem-vinda, Cidinha. Oi, Luciana, obrigada. Cidinha, o primeiro questionamento. Allan Kardec empreendeu viagens no interesse do espiritismo nascente? Sim, após a publicação das principais obras básicas da doutrina espírita, Allan Kardec ele fez várias viagens pelo interior da França e da Bélgica, no interesse do espiritismo. Ele viajou em 1860, 1861, 1862, 1864 e 1867. Dentre essas viagens, se destaca a viagem de 1862, durante a qual Kardec ele se deteve principalmente na cidade de Lyon e de Bordeaux, merecendo dele um livreto, um opúsculo especial, com riquíssimas observações sobre o estado do espiritismo. É o livrinho intitulado Viagem Espírita, em 1862. Foi uma viagem de quase 2 meses, essa viagem, passando por cerca de 20 cidades diferentes, nas quais ele presidiu a cerca de 50 reuniões, utilizando os precários serviços de transportes terrestres daquela época. Através do frio, da chuva e da neve, ele se locomoveu pela província francesa. E Cidinha, qual era o objetivo dessas viagens? Kardec ele esclarece nesse livro que o objetivo dessa viagem tinha um duplo objetivo na realidade. O primeiro objetivo seria dar instruções onde estas fossem necessárias. Ele ia orientar as pessoas, os espíritas, onde ele fosse. E, ao mesmo tempo, ele também iria se instruir, né, no aprendizado, na conversação, ele também ia adquirir instruções. Então, queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar o estado real da doutrina espírita e da maneira pela qual ela é compreendida. Ele queria entender, né, como é que estava se dando essa propagação da doutrina. Cidinha, tinha outras motivações para essas viagens? Sim, eles também almejavam, né, Kardec viajava com outras pessoas, estudar as causas locais que eram favoráveis ou desfavoráveis ao progresso da doutrina espírita, sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição, né, contra a doutrina, da crítica, e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Estávamos desejosos, sobretudo, de apertar a mão de nossos irmãos espíritas e de lhes exprimir pessoalmente a nossa muito sincera simpatia, retribuindo as provas de amizade que nos dão em suas cartas. É muito lindo a gente ver isso, né? Olha o que ele queria conhecer as pessoas de perto, os que estavam auxiliando, propagando a doutrina, e que constantemente estavam a escrever para ele sobre isso. Desejosos de dar em nome da Sociedade de Paris e em nosso próprio nome em particular, um testemunho especial de gratidão e de admiração a esses pioneiros, os espíritas da primeira hora. Ele assevera ainda, são esses espíritas pioneiros que, por sua iniciativa,
Seu zelo desinteressado e seu devotamento constitui os primeiros e mais firmes sustentáculos da obra espírita. Apesar, independente dos obstáculos que eles enfrentavam, eles estavam ali sustentando. É isso mesmo. Allan Kardec deixou instruções aos espíritas dessas cidades por onde passou? E outra, essas instruções interessam aos espíritas de atualmente? Sim, Kardec ele deixou várias instruções aos espíritas dessas cidades pelas quais ele passou, mas são orientações, contudo, que não se circunscreve só àquela época, mas interessam aos espíritas de todos os tempos. Em sua maioria, essas instruções foram dadas aos espíritas de Lyon e Bordeaux na viagem de 1862. E quais foram essas instruções, Cidinha? Essas instruções, elas dizem respeito, de um lado, à força do espiritismo nos seus primeiros tempos de propagação pelo mundo, né, que o espiritismo foi vindo e adquiriu uma força grande, e do outro lado, essas instruções também é quanto à postura do codificador diante dos acontecimentos que envolveram o espiritismo nascente. Kardec manteve uma postura muito saudável e salutar, que nós vamos ver logo à frente em relação a esses acontecimentos. Quais as razões da força de convencimento do espiritismo nascente? Essa força de convencimento do espiritismo, ela tem duas causas bem fortes, preponderantes. A primeira delas é tornar felizes os que o conhecem, o compreendem e praticam. A segunda força é que o espiritismo, ele não se assenta na cabeça de homem algum, sujeitando-se assim a ser derrubado. Não é um homem que fez, não tem um foco único que possa ser extinto. Seu foco está em toda parte, porque em toda parte há médios que podem comunicar-se com os espíritos. E não há família que não possui em seu seio e que não realizam estas palavras do Cristo: vossos filhos e filhas profetizarão e terão visões. Porque, enfim, o Espiritismo é uma ideia, e não há barreira impenetrável à ideia, nem bastante altas que estas não possam transpor. Então, a ideia, ela sempre vai se propagando, nada impede ela, e foi o caso do Espiritismo, foi uma das forças, né, porque se propagou bastante. É isso mesmo. E Cidinha, segundo Kardec, por que o espiritismo atrai ou mesmo agrada as pessoas? Ele vai elencar alguns itens bem que a gente vai ver por que o espiritismo agrada. O primeiro deles coloca assim, ó, porque satisfaz a aspiração instintiva do homem quanto ao futuro. Todos nós temos isso, né, quanto ao futuro. Porque apresenta o futuro sob um aspecto que a razão pode admitir, nós conseguimos entender, compreender. Porque a certeza da vida futura faz com que o homem sofra sem se queixar das misérias humanas, incompreendendo o sofrimento, as dificuldades, e tendo a certeza da vida futura, isso nos dá força para prosseguir. Porque com a pluralidade das existências, essas misérias elas têm uma razão de ser, são explicáveis, e em vez de acusarem a providência divina, consideram-nas justas e as aceitam sem murmurar. A gente aprende isso na doutrina espírita, ela nos traz isso, quando basta a gente ver a lei de causa e efeito, por exemplo. Porque o homem é feliz por saber que os seres que lhe são caros não estão perdidos para sempre, que os encontrará novamente e que estão quase sempre ao seu lado. Ela é altamente consoladora, né, no desencarne de seres queridos. Porque todas as máximas dadas pelos espíritos tendem a tornar melhores os homens uns para com os outros. Então, são alguns dos motivos que ele elencou porque o espiritismo agrada as pessoas. Isso mesmo. Cidinha, mais uma vez, obrigada pela participação, obrigada por ocupar um pouquinho do seu tempo para
nos tirar assim um pouquinho das nossas dúvidas, esclarecer um pouquinho mais sobre a doutrina. Obrigada, eu que agradeço, Luciana. Foi um prazer estar aqui de novo. E mais uma vez nos despedimos por hoje, desejando que a paz e as bênçãos de Jesus estejam em todos os corações, em todos os lares. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta, compartilhe.